Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O futebol sul-americano é conhecido por sua intensidade dentro e fora das quatro linhas. Na última coletiva de imprensa, Paulo Autuori, técnico do Sporting Cristal, lançou uma declaração que reverberou como um trovão no Allianz Parque. Com palavras afiadas, ele questionou a legitimidade das conquistas recentes do Palmeiras, insinuando que o clube paulista se beneficia de favorecimentos extracampo. O Palmeiras não é tudo isso que pintam. Há muito mais bastidores do que bola rolando, disparou Autuori, sem poupar críticas. A declaração caiu como uma bomba no ambiente alviverde, gerando indignação entre jogadores, comissão técnica e torcedores. O técnico Abel Ferreira, conhecido por sua postura comedida, não deixou barato. Em resposta, afirmou que quem fala demais, entrega o jogo antes de entrar em campo. A tensão entre os dois treinadores promete esquentar ainda mais o próximo confronto entre as equipes. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro com 22 pontos, vem de uma sequência positiva, mas a provocação de Autuori pode servir como combustível extra para o elenco. Jogadores como Vitor Roque e Paulinho, recém-contratados e com grande expectativa da torcida, têm a oportunidade de mostrar seu valor em um jogo que ganhou contornos de decisão. Nos bastidores, a diretoria alviverde estuda medidas legais contra as declarações de Autuori, considerando que elas ferem a ética esportiva e mancham a imagem do clube. Enquanto isso, a torcida prepara uma recepção calorosa para o Sporting Cristal, prometendo transformar o Allianz Parque em um verdadeiro caldeirão. A mídia esportiva já trata o confronto como um dos mais aguardados da temporada. Analistas apontam que, além dos 3 pontos em disputa, está em jogo o orgulho e a honra de duas instituições tradicionais do futebol sul-americano. Dentro de campo, o Palmeiras terá que lidar com a pressão adicional e manter o foco para não cair nas provocações adversárias. A experiência de jogadores como Gustavo Gomes e o Everton será fundamental para manter a equipe equilibrada. Por outro lado, o Sporting Cristal chega motivado, apostando na estratégia de seu treinador para desestabilizar o adversário. Autuori, velho conhecido do futebol brasileiro, sabe como mexer com os ânimos e pode usar isso a seu favor. O duelo promete ser marcado por entradas ríspidas, disputas acirradas e, possivelmente, polêmicas de arbitragem. A expectativa é de um jogo tenso, onde cada detalhe pode fazer a diferença. A torcida palmeirense, conhecida por seu apoio incondicional, já esgotou os ingressos para a partida. O Allianz Parque estará lotado, empurrando o time rumo à vitória e buscando calar as provocações do adversário. Em termos de tabela, uma vitória do Palmeiras consolidaria ainda mais sua liderança, enquanto um tropeço poderia acirrar a disputa no topo. Para o Sporting Cristal, o jogo representa a chance de mostrar sua força e ganhar moral na competição. A comissão técnica do Palmeiras trabalha intensamente na preparação da equipe, focando tanto no aspecto físico quanto no psicológico. A ideia é blindar o elenco das provocações e manter a concentração total no jogo. Especialistas apontam que o confronto pode ser decidido nos detalhes, como uma bola parada ou um erro individual. Por isso, a atenção e a disciplina tática serão cruciais para o sucesso. O clima de rivalidade, alimentado pelas declarações de Autuori, transformou o jogo em um verdadeiro clássico. A tensão é palpável, e a expectativa é de um espetáculo digno das grandes noites do futebol sul-americano. Resta agora aguardar o apito inicial e ver como as equipes se comportarão diante de tanta pressão. Uma coisa é certa, o duelo entre Palmeiras e Sporting Cristal promete entrar para a história. O dia do jogo amanheceu tenso na capital paulista. Desde as primeiras horas da manhã, torcedores começaram a se aglomerar nos arredores do Allianz Parque, criando um clima de decisão. Os muros do estádio foram cobertos por faixas com dizeres provocativos, lembrando a todos que ali se defende uma história centenária de títulos e superações. A declaração de Autuori serviu como estupim para que a torcida abraçasse ainda mais o papel de protagonista no embate. No aquecimento, os jogadores do Palmeiras demonstraram concentração absoluta. Nenhum sorriso, nenhuma brincadeira.
Apenas olhares fixos, gestos rápidos e um silêncio respeitoso. Era nítido que o elenco havia absorvido o impacto das palavras do técnico rival e estava disposto a responder dentro de campo com a intensidade que a ocasião exigia. Abel Ferreira, de semblante fechado, observava cada movimento com atenção redobrada. Do outro lado, o Sporting Cristal entrou em campo sob uma tempestade de vaias. Cada toque na bola era acompanhado por gritos da arquibancada, uma pressão que poucos times sul-americanos conseguem suportar com frieza. Autuori, fiel à sua postura desafiadora, caminhou lentamente pela área técnica, gesticulando com os braços cruzados e um olhar que parecia desafiar não apenas o adversário, mas todo o estádio. A bola rolou com temperatura máxima. Nos primeiros minutos, o Palmeiras pressionava com tudo, empurrado por mais de 40 mil vozes. As entradas duras se acumulavam, e o juiz precisou usar o cartão amarelo logo aos 6 minutos, sinalizando que não permitiria que a partida se transformasse em uma batalha campal. Mesmo assim, era evidente que as provocações extracampos influenciaram diretamente o comportamento das duas equipes. O Everton foi exigido cedo, com uma defesa a queima-roupa após erro na saída de bola. No contra-ataque, Endrick quase abriu o placar em uma finalização de fora da área que passou raspando a trave. Era um duelo franco, com o Palmeiras tentando impor seu ritmo e o Sporting Cristal apostando em transições rápidas e bolas longas. O clima estava eletrizante, e a torcida fazia sua parte com cânticos ensurdecedores. No intervalo, mesmo com o empate parcial sem gols, a temperatura nos vestiários estava longe da calma. Abel Ferreira reforçou aos jogadores que aquele jogo não era apenas por 3 pontos, mas por respeito. Palavras fortes, frases curtas e uma mensagem clara, ou voltavam com sangue nos olhos, ou seriam engolidos pela narrativa do adversário. O elenco respondeu com silêncio, mas os olhos brilhavam de determinação. A segunda etapa começou com o Palmeiras ainda mais agressivo. Dudu puxava contra-ataques, Rafael Veiga organizava o meio-campo, e Flaco Lopes infernizava os zagueiros peruanos. Aos 12 minutos, o gol finalmente saiu. Após cobrança de escanteio, Gustavo Gomes subiu mais alto que todo mundo e cabeceou com força para o fundo das redes. O Allianz explodiu, e o zagueiro correu em direção ao banco de reservas com o dedo indicador nos lábios, pedindo silêncio, um gesto claro a Paulo Autuori. O gol foi simbólico. Mais do que colocar o Palmeiras na frente, ele representou a resposta direta ao desrespeito. Nas arquibancadas, a torcida entoava "Respeita a nossa camisa" enquanto o time mantinha o controle da partida. O Sporting Cristal, acuado, pouco conseguia criar, e o nervosismo começava a tomar conta do banco de reservas. Autuori, pela primeira vez, se mostrava desconfortável. Aos 30 minutos, veio o golpe final. Em bela jogada individual, Endrick driblou 2 marcadores e tocou por cima do goleiro, marcando um golaço. O estádio veio abaixo, e a comemoração foi marcada por um abraço coletivo entre todos os jogadores, até os reservas entraram no campo. O gesto de união era claro, a resposta foi dada, em grupo, com bola no pé e sangue no olho. O apito final decretou não apenas uma vitória no placar, mas uma afirmação de identidade. O Palmeiras mostrou que não se intimida, que sabe transformar crítica em energia e que continua sendo uma das potências mais respeitadas do continente. No pós-jogo, Abel Ferreira foi direto: "Nós não respondemos com palavras, respondemos com futebol." Paulo Autuori, por sua vez, tentou suavizar o tom. Disse que suas palavras foram mal interpretadas e que nunca quis desmerecer o clube brasileiro. Mas a essa altura, pouco importava. A verdade é que suas declarações incendiaram o confronto e saíram pela culatra. O Sporting Cristal não resistiu à pressão e foi dominado em todos os sentidos, tático, técnico e emocional. O ambiente no vestiário alviverde era de alívio e celebração. Entre uma música alta e um grito de guerra, os jogadores reforçaram o que já vinha sendo construído, um grupo unido, com objetivos bem definidos e pronto para qualquer desafio. A vitória diante de um rival que tentou desestabilizar emocionalmente o elenco foi um recado para todo o continente: o Palmeiras segue vivo, forte e preparado. A imprensa, naturalmente, repercutiu cada detalhe.
Programas esportivos exploraram os bastidores, discutiram a força mental do elenco palmeirense e questionaram se Autuori havia ido longe demais. Alguns analistas chegaram a afirmar que o episódio serviu para fortalecer ainda mais o vestiário alviverde, criando um senso de urgência que pode impulsionar o time nas próximas rodadas. A tabela do Campeonato Brasileiro segue favorável ao Palmeiras. Líder isolado, com a melhor defesa da competição e um ataque cada vez mais entrosado, o time caminha com firmeza rumo a mais uma temporada memorável. E agora, mais do que nunca, carrega também a certeza de que sabe se defender dentro e fora de campo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! Nas ruas de São Paulo, o dia seguinte ao jogo foi marcado por uma atmosfera de orgulho. Torcedores vestiam a camisa do clube como se fosse um escudo, relembrando os lances da vitória com entusiasmo. Bares exibiam reprises da partida em suas televisões, e em cada esquina era possível ouvir alguém comentando o gesto de Gustavo Gomes ou a frieza de Endrick no segundo gol. O Palmeiras havia conseguido mais do que 3 pontos, havia reafirmado sua grandeza em um cenário de provocação e desafio. A diretoria alviverde, em coletiva após a partida, reforçou o comprometimento do clube com o futebol como ferramenta de respeito e competição. O presidente declarou que, independentemente de qualquer desavença, a resposta do Palmeiras será sempre dentro de campo, com desempenho, ética e paixão pela camisa. Aproveitou ainda para elogiar a postura dos jogadores e a condução serena de Abel Ferreira, que soube blindar o elenco no momento mais conturbado da temporada. Do lado adversário, o clima era de constrangimento. O Sporting Cristal deixou o Brasil sem falar com a imprensa. Nem Autuori, nem os jogadores passaram pela zona mista. Fontes internas revelaram que houve discussões no vestiário e cobranças severas sobre a postura da equipe diante da pressão. A derrota contundente e o impacto midiático das declarações do técnico geraram incômodo nos bastidores do clube peruano. A comissão técnica do Palmeiras já vira a chave e começa a focar no próximo compromisso do Brasileirão. O clube segue como líder isolado, com uma campanha sólida e poucas brechas. A sensação é de que o episódio com o Sporting Cristal serviu para elevar ainda mais o nível de concentração e comprometimento do grupo, algo fundamental em uma temporada longa e repleta de desafios. Abel Ferreira deve usar o episódio como estudo de caso em futuras preleções. Para o técnico, cada obstáculo representa uma chance de crescimento e superação. E ele deixa claro para seus jogadores que grandes times não se constroem apenas com vitórias, mas também com as cicatrizes deixadas pelas batalhas emocionais, como essa, marcada por palavras duras e uma resposta à altura. Na torcida, o sentimento é de identificação. Muitos torcedores viram no confronto um espelho da própria história do clube, um time que já foi subestimado, desafiado, pressionado e que, ainda assim, sempre encontrou um jeito de triunfar. A camisa alviverde representa mais do que títulos, ela carrega a alma de milhões que se levantam todas as vezes que tentam derrubá-los. A imprensa internacional também repercutiu a vitória do Palmeiras. Portais esportivos da América do Sul destacaram a maturidade do elenco e a forma como o clube soube reverter a pressão em desempenho. Muitos veículos lembraram que, em um torneio continental, esse tipo de mentalidade pode ser o diferencial entre um time comum e um campeão. Nas categorias de base do clube, a vitória também teve reflexo. Jovens atletas foram levados ao CT dias depois para uma conversa com membros da comissão técnica principal, reforçando que o episódio serviria de exemplo sobre como representar o Palmeiras em qualquer circunstância. A mensagem era clara: vestindo essa camisa, o compromisso vai além da bola. Para os próximos jogos, a expectativa é de um Palmeiras ainda mais concentrado e agressivo. O elenco mostrou que está pronto para reagir a qualquer tentativa de desestabilização. Com a confiança renovada, o time deve seguir na busca por mais uma taça nacional e também manter o foco na disputa continental que se aproxima. O episódio com o Sporting Cristal ficará marcado como um dos momentos-chave da temporada. A provocação de Autuori pode ter sido feita com o intuito de desestruturar, mas acabou provocando o efeito oposto, despertou a versão mais feroz e determinada do Palmeiras. E esse tipo de impulso costuma ser determinante em momentos decisivos.
Resta agora ao torcedor acompanhar a caminhada alviverde com a certeza de que seu time não se cala diante da injustiça. O Palmeiras, mais uma vez, mostrou que sua força não está apenas nos títulos, mas na capacidade de reagir com dignidade, foco e, acima de tudo, futebol. A temporada ainda está longe do fim, mas o recado já foi dado. Quem desafia o Palmeiras, precisa estar pronto para aguentar a resposta. E se havia alguma dúvida sobre a força mental do Palmeiras, ela foi varrida junto com a poeira deixada pelo Sporting Cristal no gramado do Allianz Parque. O time paulista saiu de campo mais forte, mais unido e, sobretudo, mais respeitado. A turbulência gerada fora das quatro linhas serviu de pavimentação para uma atuação firme, enérgica e emblemática, que não apenas consolidou a liderança no campeonato, como fortaleceu os pilares da identidade alviverde, resiliência, honra e resposta em campo. O episódio também reaqueceu um antigo debate no futebol sul-americano: até que ponto as provocações são parte do jogo e quando se transformam em um veneno perigoso que ameaça o espírito esportivo. Paulo Autuori tentou usar a palavra como arma, mas acabou despertando um gigante que há tempos vem acumulando cicatrizes transformadas em combustível competitivo. Se sua intenção era desestabilizar, falhou. O que ele conseguiu foi criar um dos cenários mais simbólicos da temporada. Nos próximos capítulos da temporada, a expectativa é de um Palmeiras ainda mais ciente do peso que carrega. Cada jogo será mais do que uma busca por pontos, será também um exercício de afirmação, de caráter, de postura. Os olhos do continente seguem voltados para o clube, agora não apenas por sua qualidade técnica, mas por sua maturidade diante da adversidade. A vitória contra o Sporting Cristal ficará para sempre registrada como um divisor de águas emocional nesta campanha. A imagem de Gustavo Gomes silenciando o adversário e de Hendrick celebrando com fúria contida simboliza o espírito de um grupo que não teme o confronto, que abraça o desafio e que entende o que significa vestir a camisa de um clube gigante. Enquanto isso, a torcida alviverde segue pulsando, mais conectada do que nunca ao seu time. Porque, no fim das contas, palavras passam, mas vitórias ficam. E o futebol, como a história, não esquece daqueles que souberam transformar a provocação em combustível. O Palmeiras fez isso, e fez com grandeza. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.